Neste exato segundo, enquanto eu falo esta frase, o córtex cerebral de quem está nos ouvindo está processando informações a uma velocidade absurda, tipo umas 5 sílabas por segundo. E a gente faz isso sem nem suar, né? É uma maratona neurológica ininterrupta. Exato. Mas pensa bem, se eu disser, do nada, que hoje de manhã eu acordei e fui calçar um cachorro. Calçar um cachorro? Isso, o cérebro de quem está escutando agora acabou de sofrer um choque elétrico. Um choque real, mensurável, em exatos 400 milissegundos. Nossa, e é sobre a ciência dura por trás desse choque elétrico que a gente vai falar hoje nessa nossa imersão. É um excelente ponto de partida. Pois é, porque a gente toma a linguagem como algo muito banal, né? Com certeza, falar e ouvir parece a coisa mais natural do mundo. Mas a nossa missão hoje é justamente tirar a linguagem desse lugar de obviedade. Certo, e vamos desempacotar isso. A gente vai conduzir uma verdadeira aula introdutória de neurociência linguística aqui. Vamos nos basear num artigo que é fundamental, da pesquisadora Niela Improta França. Ah, sim. O foco é investigar os mecanismos neurofisiológicos da linguagem. Exatamente, olhando com uma lupa para o que realmente acontece lá no tecido do cérebro em tempo real. Mas espera aí, antes da gente mergulhar fundo, eu acho que é crucial fazer um alerta para quem nos acompanha. Porque a palavra neurolinguística carrega uma bagagem pesada por aí. É muito fácil rolar uma confusão com a PNL, né? Isso, a famosa programação neurolinguística. Aquela coisa dos anos 70, os livros de autoajuda, reprogramação de crenças, técnicas de persuasão para vender carro. Não é nada disso hoje. Não. O foco aqui é neurociência de laboratório. É observar eletricidade, neurônios, tempo de reação. É ciência dura do córtex cerebral. Por que isso importa para quem está ouvindo a gente agora? Olha, entender essa neurofisiologia vai muito além de uma curiosidade acadêmica de laboratório. Compreender essa mecânica exata é a base clínica, sabe? A base para entender e tratar distúrbios de linguagem. Tipo pacientes que sofreram lesões? Exato. Lesões cerebrais, um AVC, ou até questões de desenvolvimento cognitivo em crianças. A medicina precisa ter um mapa muito claro de como um cérebro saudável funciona. Para poder intervir quando algo sai dos trilhos, né? Sim. E a precisão desse processamento natural é de uma engenharia que, é formidável. E os números que a fonte traz mostram o tamanho desse desafio de engenharia. Pensa só no vocabulário de um adulto médio. A pesquisa fala em cerca de 50 mil palavras armazenadas na mente. 50 mil itens no seu dicionário mental. É coisa pra caramba. E o detalhe que, dá um nó na cabeça é que todas essas dezenas de milhares de palavras são codificadas usando só cerca de 40 sons básicos. Os nossos 40 fonemas. Isso, só 40 bloquinhos para montar 50 mil palavras. Se a gente olhar de um ponto de vista matemático, ou da ciência da computação mesmo, isso seria um gargalo enorme. Como assim? Ter só 40 códigos básicos para distinguir o inventário gigante gera uma probabilidade imensa de confusão sonora. Ah, claro. Tem muita palavra que soa igual. Pois é. É por isso que, quando a gente ouve uma única palavra, o cérebro não faz uma busca simples em um dicionário indo da letra A até a letra Z. Ele faz o quê, então? Ele realiza o que a pesquisa chama de ativação múltipla. É uma verdadeira batalha de reconhecimento de padrões rolando lá dentro. A pesquisa traz um exemplo sensacional sobre isso. O exemplo da palavra banana. Esse exemplo é ótimo para ilustrar. Quando a gente ouve o som inicial de banana, o cérebro não acende logo de cara a imagem da fruta amarela e pronto. Não mesmo, ele atira para todos os lados. Ele ativa palavras que têm sons parecidos, tipo batata, mas ele também puxa coisas da mesma família de significado. Então maçã e manga também entram no radar. E ele busca até palavras que derivam da mesma vigem morfológica. Tipo a palavra embananada. Exatamente. O que você está descrevendo em termos mais leigos é a ativação simultânea de redes fonológicas, campos semânticos e raízes morfológicas. Nossa, tudo isso ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. É uma competição mental acontecendo em milissegundos. Várias palavras lutam pelo reconhecimento. Uma loucura? E o cérebro precisa inibir ativamente os candidatos errados até que a palavra certa, no caso banana, atinja a ativação máxima e vença a corrida. E a gente não tem a menor consciência disso. E a gente não sente fadiga nenhuma fazendo isso. Mas
Pelo que eu estava lendo nas fontes, a coisa fica muito mais evidente quando a gente coloca essas palavras numa frase inteira. Ah, sim, porque numa frase entra o fator da predição. O cérebro está sempre tentando adivinhar o futuro para ganhar tempo, né? Tem uma encenação na pesquisa que eu achei fantástica, sobre um casal, o Pedro e a Maria. Conta pro pessoal. O Pedro chega e pergunta: o que vamos lanchar? Só com essa pergunta, a Maria já abre uma gaveta mental só com coisas comestíveis. Ela pré-ativa um campo semântico inteiro de alimentação. Aí o Pedro responde: vou comer sandy. E nesse momento em que ela ouve o som sandy, ela cruza a gaveta de comida com o som e já antecipa a palavra sanduíche. Ela já adivinhou e apagou todo o resto. Exato. Mas aí o Pedro termina a frase com alha. Vou comer sandália. E é nesse exato instante que a mágica acontece. O cérebro da Maria sofre o que a gente chama na linguística de um susto semântico. Susto semântico, adoro esse termo. É. Porque como ela já tinha suprimido as outras possibilidades e focado na comida, a palavra sandália entra, quebrando violentamente a lógica da frase. E o córtex reage a isso, né? Reage gerando um pico de atividade elétrica, um aumento muito específico de voltagem negativa que ocorre cravado exatamente 400 milissegundos após ela perceber o absurdo. A famosa onda N400. Essa mesma. Letra N de negativo, 400 por causa dos milissegundos. Sabe, lendo essa parte me vem uma imagem muito clara na cabeça. Qual? Sabe a função de autocompletar do teclado do celular? Sei, que fica sugerindo a próxima palavra. Isso. O sistema tá lá, lendo o contexto da mensagem e sugerindo a palavra para manter a velocidade. O nosso cérebro parece fazer a mesmíssima coisa na conversa. Uma excelente analogia. Mas quando a palavra digitada ou ouvida foge totalmente da lógica, o sistema dá aquela engasgada. O N400 é tipo uma tela azul rápida, um choque de erro do nosso autocompletar interno. A analogia do autocompletar capta super bem a ideia. Esse sistema preditivo é o que permite processar 5 sílabas por segundo sem tropeçar. E o N400 é a taxa que a gente paga quando erra a predição. Exato. É o custo cognitivo e elétrico quando a nossa predição falha catastroficamente diante de um significado. Mas isso levanta um problema que eu achei fascinante na pesquisa. Um desafio metodológico gigante. A questão de como medir isso. Milissegundos. Como é que os cientistas conseguem tirar uma foto de um evento tão incrivelmente rápido? Esse é o grande obstáculo da neurociência em tempo real. Porque quando a gente pensa em ver o cérebro, o senso comum leva a gente direto para aquelas imagens bonitas. Aquelas coloridas. Isso, da ressonância magnética funcional ou do PET scan. Mas o artigo deixa muito claro que essas técnicas têm um ponto cego enorme quando o assunto é processamento de linguagem. Um ponto cego gigante. O que é fascinante aqui é que a ressonância magnética e o PET scan são técnicas hemodinâmicas. Hemodinâmicas? Explica isso um pouco melhor. Quer dizer que elas rastreiam o fluxo sanguíneo. A lógica do nosso corpo é simples. Uma área do cérebro trabalhou mais, gastou oxigênio, então o corpo manda mais sangue para lá. Faz sentido. Só que o grande gargalo é que esse sangue demora de 1 a 10 segundos para irrigar a região ativada. 10 segundos. Nossa, é uma eternidade na fala. Em 10 segundos de conversa, dezenas de palavras já passaram. A ressonância mostra com perfeição quais áreas frontais ou temporais acenderam, mas é incapaz de dizer em qual milissegundo exato o susto da palavra sandália ocorreu. Ah, então é como tentar tirar foto de um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora, só que usando uma câmera super lenta daquelas de 100 anos atrás? Uma ótima imagem visual. A foto vai te mostrar a pista inteira com nitidez e dá para saber por onde o carro passou porque o rastro de fumaça tá lá. A resolução espacial é excelente. Isso, excelente. Mas a foto só bateu muito tempo depois que o carro já cruzou a linha de chegada. E a resolução temporal é péssima. Para capturar a fração de segundo da sandália, a ressonância simplesmente não ajuda em nada. Não ajuda. E é por isso que a eletroencefalografia, o EEG digital, se torna a ferramenta superior para a linguagem. Aquela touca cheia de fios. Essa mesma. As técnicas eletromagnéticas oferecem essa resolução temporal imediata que os linguistas precisam. Como que funciona exatamente? Os eletrodos colocados no couro cabeludo captam as variações de voltagem dos neurônios instantaneamente, no momento exato em que a eletricidade atravessa o osso do crânio.
Então, o monitoramento acontece milissegundo a milissegundo. Isso. Enquanto a pessoa lê a frase na tela do laboratório, o computador já está registrando as ondas. Mas a fonte também aponta um problema bem prático sobre usar essa touca de eletrodos. O nosso corpo é uma máquina barulhenta, né? Muito barulhenta do ponto de vista elétrico. Se a pessoa que está lendo a frase do "vou comer sandália" der uma piscada um pouco mais forte ou soltar um bocejo, Ou até engolir saliva. os músculos do rosto geram uma eletricidade muito mais agressiva do que aquele pequeno susto sutil do N400 que está lá no fundo do córtex. O N400 é minúsculo comparado a um piscar de olhos. Então, como é possível separar o ruído muscular do sinal cerebral real? Os pesquisadores usam uma solução matemática muito elegante chamada de promediação. Promediação, como é que é isso? Como eu disse, o sinal isolado do susto semântico de uma única frase é quase invisível no gráfico. Ele fica todo perdido no meio desses ruídos aleatórios. Tá. E para resolver? Eles apresentam dezenas de frases incongruentes diferentes para o voluntário testar. Vestir prego, limpar medo, comer sandália. Várias frases malucas em sequência. Isso. Depois, o software do EEG soma todos esses sinais elétricos e tira a média geométrica. Ah, deixa eu ver se eu peguei a lógica matemática da coisa. Um piscar de olhos, um movimento de pescoço são eventos totalmente aleatórios, certo? Totalmente aleatórios e não sincronizados. Então, quem está fazendo o teste não vai piscar no mesmo milissegundo em todas as 50 frases do teste. Exato. Aí, ao colocar todos os gráficos um em cima do outro, a média desses picos aleatórios acaba se anulando. A matemática funciona perfeitamente assim. Na média, os sinais ruidosos tendem a zero. Em contrapartida, a onda cerebral causada pelo susto da palavra estranha está perfeitamente amarrada, sincronizada. Porque ela sempre acontece nos 400 milissegundos depois da palavra aparecer na tela. Sempre. Então, com a promediação, o ruído desaparece e a onda verdadeira emerge de forma nítida. É isso que a gente chama de RP, ou potencial relacionado ao evento. Que fantástico. E é interessante ver como as coisas evoluem. A gente fala hoje de usar o RP para mapear processamento de gramática, mas essas ferramentas têm um histórico bem mais antigo, né? Se conectarmos isso ao panorama geral da medicina, sim. A aplicação de potenciais relacionados a eventos já existia desde os anos 50. Mas não para linguagem. Não, com um propósito estritamente clínico. Os médicos usavam para avaliar danos nas vias sensoriais, mapear problemas de audição e visão. Antes mesmo de o paciente conseguir falar o que estava sentindo. Exatamente. Mas foi só com o avanço da computação, lá para os anos 80, que permitiu usar isso na pesquisa básica e estrutural em pessoas saudáveis. E é aí que a gente chega na parte mais fascinante da pesquisa, a chegada dessa tecnologia ao Brasil. Os famosos experimentos de 2002. Sim, os experimentos relatados pela autora no laboratório Clipsen da UFRJ. Foram os primeiros testes neurolinguísticos usando o EEG com brasileiros saudáveis. Um marco para a ciência nacional. E a grande pergunta que eles queriam responder era muito boa. Tá, a gente sabe que o erro de significado gera o N400. Mas o cérebro reage igualzinho para qualquer tipo de absurdo? É uma hipótese que testa os limites da nossa cognição. E a resposta que eles acharam é que o cérebro reage de forma refinada aos diferentes sabores das incongruências. Sabores das incongruências. Na primeira série de experimentos, eles só reproduziram o básico, um verbo seguido de um complemento impossível, tipo comer pedra. E aí deu o pico clássico do N400. Isso, pico clássico. Mas o salto de complexidade veio nas séries seguintes. A série 2, né? Essa focou nos pronomes e o resultado do gráfico foi muito curioso. Sim, a análise dos pronomes é super reveladora. Porque eles testaram frases estruturalmente certas, como a Lúcia vai limpar a cadeira e vai guardá-la. Faz todo sentido. Estrutura perfeita. E testaram frases absurdas usando a mesma estrutura. O João está segurando o bife e quer lê-lo. Lê-lo? Ninguém leu um bife. Exato. Mas a onda gerada no cérebro por essa frase do bife não foi um pico rápido de 400 milissegundos. A pesquisa chama de um platô do pronome. Por que a onda fica achatada assim? Porque a exigência cognitiva muda radicalmente.
Pensa no que o cérebro tem que fazer para processar o lelo. O pronome lo, o pronome oblíquo, é funcionalmente uma caixa vazia. Ele não tem significado sozinho. Não tem. Para entender a frase, o sistema tem que voltar lá atrás na memória de trabalho, localizar a palavra bife, extrair as propriedades de que é uma carne e transferir esse pacote de informações para dentro da caixinha do pronome lo. Que está lá colado no verbo ler. É um malabarismo mental gigante. Gigante. O cérebro resgata a memória, preenche o pronome e só depois disso tudo ele percebe que cruzar bife com ler não faz sentido. Exato. Isso me faz pensar naquelas situações de quando a gente lê um e-mail muito mal escrito, sabe? Cheio de isso, aquilo, o qual. Ah, sim, que a gente tem que ler 2 vezes. A gente perde o fio da meada porque o cérebro fica exausto tentando preencher essas dezenas de caixas vazias dos pronomes. O platonográfico lá da UFRJ é a imagem desse esforço sendo arrastado no tempo. É a representação visual de um cérebro lutando para integrar informações à distância dentro da frase. E essa coisa de testar a distância foi levada ao limite máximo na série 3 lá na UFRJ, né? Testando as famosas frases QA. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque mostra o mecanismo de expectativa. O exemplo que eles usam é a pergunta: que histórias Denise refogou? Toda a mágica está na primeira palavra, na palavra que. A sintaxe do português permite que a gente desloque o foco da pergunta lá para o início. Em vez de perguntar a Denise refogou que histórias, a gente joga o que histórias lá para frente. E o que isso causa no cérebro? Ao processar uma palavra que há, como que, quem ou qual, o cérebro recebe um alerta prévio de que a resolução do significado vai demorar. É tipo o cérebro levantando uma bandeira amarela de atenção. Exatamente. Ele pega a palavra histórias e segura firme na memória de curto prazo, esperando a frase se desenrolar até o verbo chegar para poder fechar a conta. O cérebro fica com a guarda totalmente aberta, gastando muita energia atencional para manter aquela palavra viva na cabeça. E o resultado disso é que, quando o verbo final finalmente chega e ao verbo refogou, o choque semântico é simplesmente brutal. Brutal. O sistema estava em alerta máximo, engajando forte a memória de trabalho, só para descobrir que o encaixe final da frase é totalmente impossível. Porque não dá para refogar histórias. E o registro no eletroencefalograma gerou a onda ERP mais vigorosa, mais espessa e pronunciada de todas as séries realizadas lá no Brasil. A expectativa atencional amplificou o susto. Incrível. Mas o artigo menciona, meio de passagem, que o N400 não trabalha sozinho no nosso cérebro. Tem toda uma sopa de letrinhas de outras ondas, né? Ah, sim. O cérebro tem um repertório de assinaturas elétricas para falhas diferentes. A fonte cita a onda Elan, que acontece super rápido, entre 125 e 180 milissegundos. O Elan reage a erros de categoria de palavra. Erros estruturais bem básicos. Tem a onda P600 lá para os 600 milissegundos. O P600 é provocado por falhas de concordância sintática, erro de gramática estrutural. E tem a LPC, que responde a anomalias morfológicas, tipo conjugar um verbo de um jeito que não existe. Mas espera aí, deixa eu olhar bem para essa linha do tempo, porque isso é meio de explodir a cabeça, se a gente for pensar. Vamos ver. O Elan acontece aos 125 milissegundos se eu usar a classe de palavra errada. Tipo, João comprou sorriu. Sim, usaram um verbo no lugar de um substantivo. Aí o N400 acontece aos 400 milissegundos para significado, que é o caso da sandália ou do bife. Isso. E o P600 vem só lá nos 600 milissegundos para erro de gramática. Tipo, João corremos. Correto. Isso significa que a neurolinguística provou que o nosso cérebro sabe que a palavra sorriu está na classe errada de palavras muito antes de processar o que sorriu significa de verdade. A lógica temporal é exatamente essa. E essa é uma descoberta muito profunda sobre a nossa arquitetura mental. Explica mais. Provou que o processamento da linguagem não é uma massa uniforme. O cérebro age como se fosse uma linha de montagem de fábrica, com portões de checagem. Uma checagem de cada vez. Primeiro, ele avalia super rápido o molde estrutural. Isso é um verbo ou um substantivo. É o Elan. Se tiver errado, apita rápido. Só depois ele checa o sentido. Só depois ele vai para o dicionário mental profundo buscar o significado. Se for absurdo, aí temos o N400. E por fim, Niosas,
que gera o P600. Nossa, é como se a gente tivesse departamentos completamente isolados na nossa cabeça, operando em fusos horários de milissegundos diferentes só para julgar partes diferentes da mesma frase. E isso comprova a modularidade da linguagem. Cada via de processamento tem sua própria assinatura. A beleza dessa ciência está em mapear esses microdetalhes que a gente usa o dia inteiro sem perceber. Bom, então, amarrando tudo isso, o que essa aula introdutória nos mostra é que a linguística não é só uma ciência humana e abstrata de regras de gramática. Ela é uma ciência biológica severa. Uma ciência natural. Cada palavra falada, numa mesa de bar que seja, dispara uma orquestra elétrica real no córtex de quem está ouvindo. Sem dúvida nenhuma. E eu acredito que quem nos escuta hoje não vai mais encarar as conversas cotidianas da mesma forma. Eu, com certeza, não vou. Da próxima vez que as pessoas ouvirem uma piada que quebra a expectativa, ou quando alguém falar um absurdo sem querer num ato falho, vai dar para imaginar fisicamente aquele pico negativo de 400 milissegundos acendendo na própria cabeça. É a fisiologia do espanto. A fisiologia do espanto? Que maravilha! E fazendo tudo isso a 5 sílabas por segundo. É de aplaudir de pé. Mas, sabe, toda essa conversa sobre o cérebro se assustar com coisas incongruentes me deixou com uma pulga atrás da orelha sobre o mundo em que a gente vive hoje. Em que sentido? A gente viu que o N400 é a reação natural de alerta, é o custo cognitivo do cérebro diante do que não faz sentido semântico ou lógico, certo? Certo. Mas nós estamos na era das redes sociais. A gente passa o dia inteiro rolando o feed do celular. Onde a fragmentação da informação é a regra, né? Exato. Quem está ouvindo a gente sabe muito bem como é isso. A gente é bombardeado por manchetes desconexas, por fake news totalmente absurdas, lógicas distorcidas, uns memes que não têm pé nem cabeça. O tempo todo. Se o N400 dispara diante de incongruências lógicas e de significado, será que o nosso córtex cerebral passa o dia inteiro hoje dando curtos circuitos disparando essas ondas N400 sem parar, nesse ambiente digital caótico? Olha, isso levanta uma questão importante, um questionamento muito válido que abre portas para muitas pesquisas futuras. Porque a biologia tem uma regra de ouro, que é a neuroplasticidade, a adaptação. O cérebro se adapta a tudo. Se o ambiente exige, o cérebro se molda. Então a questão que fica para reflexão é justamente essa. Será que diante de um bombardeio tão contínuo de absurdos na internet, o nosso susto semântico está perdendo a força? Depois a gente está ficando dormente. Será que a onda N400 vai ficando cada vez menor à medida que o nosso cérebro se dessensibiliza à falta de sentido? Se a nossa fisiologia está parando de se assustar com o absurdo constante, as consequências para a nossa cognição a longo prazo podem ser um campo vasto a se explorar. E talvez um pouco preocupante, né? Um pouco preocupante, sim. Fica a reflexão para muito além dessa nossa aula de hoje.